estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque de hoje: PGR reitera pedido de condenação de Bolsonaro e outros 7 réus em alegações finais. Gonet envia peças sobre núcleo central da trama golpista Moraes do Supremo. E a fase é a última antes do julgamento do processo. Também temos que o ministro repreende advogado de Felipe Martins devido a questionamentos em depoimento de Cid. E veja próximos passos do julgamento do ex-presidente e demais réus da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. E nos editoriais em destaque, nós temos aqui 2 textos. O primeiro fala que Tarcísio se queima no tiroteio entre Trump e Lula. O governador de São Paulo se torna alvo do bolsonarismo ao tentar corrigir rumo na crise. Já o segundo texto, a velha censura da nova direita. Neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto, que é sobre São Paulo e sobre um registro da Câmara Corporal. Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos, aparece com as mãos para cima em ação da polícia na favela de Paraisópolis, quando foram feitos disparos que o mataram. E o Folha de São Paulo também disponibiliza o vídeo desse momento, da câmera que registra o momento no qual policiais militares matam um homem rendido em ação lá em Paraisópolis. Também temos o próximo assunto, que é para a guerra comercial. Tarcísio vai e volta na crise das tarifas. E o podcast analisa a disputa política e papel de empresas em taxas dos Estados Unidos. E o próximo assunto é dizendo que Lula publica decreto que regulamenta a lei de reciprocidade após a sobretaxa. Na editora internacional, China resiste às taxas dos Estados Unidos e PIB do país cresce 5,2% no segundo trimestre. Pequim avança com o recuo diplomático promovido por Trump, de acordo com o relatório. Também temos aqui um destaque para o governo Lula, dizendo que o debate da justiça tributária tira o governo da defensiva pela primeira vez no Lula 3, diz Guilherme Boulos. Deputado do PSOL lança livro para discutir os caminhos para que a esquerda supere a apatia. E mais uma vez para o governo Lula, PEC dos precatórios pode abrir espaço no orçamento para Lula e aumentar a dívida dos estados. Proposta exclui de metas fiscais federais os gastos com juros e correção de título judicial. Também temos um destaque para a tecnologia. Brasileiro cria ferramenta de inteligência artificial que fala e é chamado pela Meta para buscar superinteligência. Regente de formação, Rafael Vale quer ter contato com usuários da dona do Facebook. E o próximo assunto é sobre mudança climática. IBAMA vê a Petrobras resistente a exigências de plano climático e suspende a licença de 196,4 bilhões de reais. O órgão ambiental pede ações contra a mudança do clima e a estatal afirma haver discriminação. Também temos dizendo sobre café na prensa. Não é bem verdade que todo o café bom do Brasil é exportado e entenda o mercado do produto. Mudanças de hábito transformam o cenário doméstico com qualidade nos últimos anos. Já na seção Pare para Ler desta terça-feira do Folha de São Paulo, personalidade aponta quais são os melhores tipos de exercícios para cada um, isso de acordo com uma pesquisa. Há atividades que não se encaixam com você e por quê? O estudo propõe um questionário para entender qual o melhor treino para o seu estilo. E nos especiais, temos aqui o Folha Estudantes. Financiamento estudantil exige planejamento para não virar um problema depois da formatura.
Também temos aqui que Federal de Goiás volta a fazer exame próprio após 10 anos usando somente o SISU. E no caderno Todas temos um destaque para a moda. A estilista Flávia Aranha faz roupa em conexão com biomas aqui do país. E sobre K-cultura, guerreiras do K-pop faz sucesso unindo músicas e mitologia. Na editoria de economia temos aqui 4 chamadas. A primeira é para a indústria, dizendo que morre aos 71 anos Sérgio Leite de Andrade, engenheiro mineiro que foi presidente da Uzi Minas. Funcionário da companhia por quase 50 anos, atuava como vice para assuntos estratégicos. Também temos um destaque para os concursos. Saiba como se preparar para as provas do Bloco 6 do CNU 2025, com salários de até R$ 16.413,35. E cargos são voltados para o desenvolvimento socioeconômico e são 285 vagas em 5 órgãos. E no mercado de trabalho também há destaque no Folha de São Paulo. O governo libera PIS/PASEP para 4,2 milhões. E saiba quem poderá receber nos 2 últimos lotes. Os beneficiários que aniversariam entre janeiro e agosto podem retirar o valor até o mês de dezembro deste ano. O próximo assunto é dizendo que tarifa pode impulsionar cultivo comercial da única planta nativa com cafeína dos Estados Unidos. Pouco conhecido fora dos grupos indígenas, o Iapom pode ganhar mais destaque em breve. E na área da política, sobre emenda parlamentar. Polícia Federal e Ministério Público Federal orientam o envio de investigações relativas a emendas à cúpula. Órgãos querem que chefias avaliem casos que citem autoridades, mesmo que indiretamente. E na seção do Folha sobre veículos, Renault prepara lançamento do SUV Boreal. Modelo nacional chega ao mercado em novembro e deve custar a partir de R$ 200 mil. E sobre energia limpa, Chevrolet lança 5 modelos, incluindo elétrico chinês mais rentável que o carro Flex nacional. E no Guia Folha sobre restaurantes. Pizzaria da Vila Romana é eleita a melhor da cidade de São Paulo em concurso. E conheça também as campeãs. Na editoria de cotidiano, São Paulo deixa de arrecadar 1 bilhão com incentivos a construtoras, de acordo com pesquisa. Isenção prevista no plano diretor é voltada à produção de habitação de interesse social. Na editoria internacional, temos aqui um destaque para a Colômbia. Quanto mais guerra às drogas, mais o narcotráfico lucra, diz ex-presidente da Colômbia. E líderes discutem estratégias para combate às substâncias em conferência. Também temos um próximo destaque. Série mostra como Carlos Menem foi da épica à tragédia na presidência da Argentina. E a produção trata da década de governo do dirigente peronista com pitadas de comédia. E sobre o Oriente Médio, Síria enfrenta desafios existenciais após a queda do ditador Bashar al-Assad. O novo presidente concentra poder e lida com resistência de minorias em meio a ruínas. E para os Estados Unidos, que é o nosso próximo assunto em destaque na manhã desta terça, em evento, Barack Obama pede que os democratas sejam mais firmes contra o governo Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos critica a postura passiva do partido e vê a necessidade de mais coragem. Na área da saúde, diabetes tipo 2 avança entre jovens e preocupa os médicos. E o crescimento de casos está ligado à obesidade infantil, sedentarismo e puberdade precoce. Na editoria de ambiente,
Licenciamento ameaça impulsionar desmatamento na Mata Atlântica, de acordo com uma fundação. Empresários e ambientalistas pedem rejeição de dispositivo que enfraquece a proteção. E por último, no caderno de cultura, o Folha de São Paulo nos traz aqui 3 destaques. Primeiro é para filmes, dizendo que Superman tem cena de beijo cortada na Índia por ser considerada sensual demais. E sobre o ano França-Brasil. A França celebra início de seu ano cultural no Brasil, com desfile no Teatro Municipal de São Paulo. E na seção multitela, Nosferatu e série sobre fúria feminina, o que ver na TV no streaming nesta terça-feira, dia 15 de julho. Já no estado de São Paulo, no alto da capa, nós temos aqui um assunto que fala sobre a ação penal do golpe. PGR pede ao Supremo Tribunal Federal condenação de Bolsonaro por trama golpista. Em alegações finais, Gonê atribui ao ex-presidente vários crimes. Em manifestação ao STF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus ex-ministros e militares, que, segundo a acusação, integraram um núcleo crucial do plano de golpe de Estado. Gonê reafirmou que Bolsonaro não apenas tinha conhecimento do plano golpista, como liderou as articulações para um golpe de Estado. E, segundo o procurador, Bolsonaro e seu candidato a vice, o general Braga Neto, em 2022, eram líderes de organização criminosa baseada em projeto autoritário de poder e com forte influência de setores militares. E além de Bolsonaro e Braga Neto, a manifestação pede a condenação de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira. E os crimes atribuídos ao grupo são tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. E o Estado de São Paulo também nos traz uma nota em destaque: Bolsonaro, o patriota fajuto. E o próximo assunto é da editoria de economia, que fala sobre a guerra comercial. Lula baixa decreto com regras a seguir em resposta a tarifaço. Regulamentação da lei da reciprocidade econômica, que poderá ser usada na resposta à tarifa de 50% dos Estados Unidos ao Brasil, prevê que reação seja discutida por governo e empresas. E ainda falando sobre o tarifaço, Planalto e Tarcísio se reúnem com empresários no mesmo horário. Em Brasília, o vice Geraldo Alckmin receberá representantes de setores econômicos. E em São Paulo, o governador tem encontro com nomes do setor industrial. E também temos um destaque para a coluna do Estadão com o seguinte texto: Eduardo Bolsonaro diz lamentar, mas sacrificará mandato para ficar nos Estados Unidos. O deputado licenciado disse que só volta quando Alexandre de Moraes não tiver força para prendê-lo. E na editoria internacional, sobre a guerra de Putin, Trump exige trégua na Ucrânia e ameaça a Rússia com tarifas. Presidente dos Estados Unidos muda postura e dá prazo de 50 dias para cessar fogo. O envio de armas à Ucrânia foi anunciado. Já na editoria Metrópole, nós temos aqui esta imagem que diz que o prédio icônico da Paulista sofre com abandono. O edifício chamado Torre Paulista, escolhido para abrigar o primeiro Hard Rock Hotel de São Paulo, está há 6 anos fechado.
e a empresa responsável diz que está em tratativas para definir o futuro do empreendimento. O próximo assunto é para saneamento, dizendo que meta de água e esgoto para todos pode ficar só para 2070. E sobre o aumento do IOF, empresas devem ir à Justiça com qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. Na área da educação, sobre o ensino superior, a Universidade de São Paulo, a USP, inicia desativação do campus da Poli em Santos. E no caderno de cultura temos aqui 2 destaques, e o primeiro é para dança. Aos 88 anos, Dalal Ashkar traz a São Paulo espetáculos de sua companhia. E por último, temos uma entrevista com Supla. E ele disse o seguinte: ser punk tende a estar na sua essência. Já no alto da capa do jornal O Globo, desta terça-feira, temos um destaque aqui do segundo caderno, que foi uma entrevista com Marcelo Bonfá. E nessa entrevista ele disse o seguinte: decidi que seria desenhista quando ficasse mais velho. Acho que fiquei, disse o baterista ao contar a história da Legião Urbana em quadrinhos. Já a manchete desta terça do O Globo: guerra comercial e ideológica. Brasil tentará negociar exceções ao tarifaço para setores da economia. E Lula regulamenta a lei da reciprocidade e governo receberá empresários para mapear a reação e prejuízos da retaliação ameaçada por Trump. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: o governo Lula abrirá hoje uma rodada de reuniões com empresários de setores potencialmente afetados pelo tarifaço de Trump, enquanto mede a melhor forma de reagir. O vice Geraldo Alckmin está escalado para as conversas com a indústria. E uma opção em estudo é tentar negociar com os Estados Unidos exceções à tarifa cheia para alguns setores. O de petróleo, por exemplo, poderia estar entre eles, porque a eventual redução não afetaria tanto a economia americana. E o presidente Lula assinou ontem decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, que permite retaliação às sanções de Trump, expediente de que o governo pretende lançar mão só depois de esgotar as negociações. E também temos aqui o texto do editorial do Globo em destaque, dizendo que tarifaço de Trump traz prejuízo a toda a economia. E Miriam Leitão também escreve: governador de São Paulo erra desde o início no caso das tarifas. E na política nacional, criticado por Eduardo Bolsonaro, Tarcísio volta a tentar mediar tarifas. O filho do ex-presidente vê desrespeito em atitudes do governador, que marca nova reunião com empresários e representante dos Estados Unidos sobre a crise. E na editoria de economia, economistas projetam impacto de até 0,5 ponto percentual no PIB. Se a ameaça de Trump entrar em vigor, o país terá queda nas exportações aos Estados Unidos, concentradas em setores como o aéreo, de carnes e também laranja. E o próximo assunto é dizendo que PGR pede ao Supremo Tribunal Federal condenação de Bolsonaro e mais 7. Gonê apresentou alegações finais no caso da trama golpista. A Procuradoria-Geral da República enviou ao STF as alegações finais da acusação contra Jair Bolsonaro e mais 7 réus do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe em 2022. E a PGR pediu a condenação dos réus por 5 crimes. E ainda falando sobre o Supremo, temos aqui o nosso primeiro destaque. Congresso deve propor meio termo para IOF e o governo descarta recuo.
Os dois poderes têm hoje audiência de conciliação sob mediação do Supremo Tribunal Federal. Proposta discutida por deputados impede cobrança sobre operações que não pagavam tributo antes do decreto de Lula. E ainda na área da economia, sobre análise do Tribunal de Contas da União, dos 10 maiores programas federais, só Bolsa Família cumpriu a meta. Já nesta foto, é um destaque internacional dizendo sobre o ultimato para a paz na Ucrânia. Em uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca, o presidente Trump anunciou que vai impor pesadas tarifas à Rússia e a países que fizerem negócio com ele, caso o Kremlin não aceite proposta de cessar fogo em até 50 dias. E o novo acordo firmado com a OTAN garantirá o envio de armas e munição à Ucrânia. Nesta imagem, nós podemos ver soldados ucranianos instalando tela de proteção contra ataque de drones em estrada. Já na editoria Brasil, que é o nosso próximo destaque do jornal Globo, capitais da Amazônia Legal estão entre as 20 piores cidades em saneamento. 9 das 20 cidades nas últimas colocações de ranking de saneamento são dessa região, incluindo Belém, que será a sede da COP30, Manaus, São Luís, Rio Branco e Porto Velho. O próximo assunto, São Paulo, Pará e Rio são os estados com mais presos em cadeias federais. O estado do Norte é o segundo com maior população carcerária em presídios federais. E o governo paraense vê estratégia para garantir estabilidade do sistema estadual. Também temos aqui um destaque na seção Vivi para Contar do jornal Globo, que dessa vez é com a história de Renato Astur. Ele disse o seguinte: comecei a chorar, achei que ia morrer. Com histórico de esportista e não fumante, ele ficou sem chão ao descobrir um câncer de pulmão, hoje estável. Ele disse que passou a falar mais "eu te amo". E na editoria internacional, Brasil adere à ação em Haia, que acusa Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza. Decisão foi anunciada pelo chanceler Mauro Vieira à TV Al Jazeera. Movida pela África do Sul, a ação na Corte Internacional de Justiça tem apoio de ao menos 9 países. E por último, na editoria de esportes, o jornal nos traz aqui 4 destaques. O primeiro é falando sobre uma chegada com a língua afiada. Falando um português impecável, o italiano David Ancelotti foi oficialmente apresentado como treinador do Botafogo. E ele prometeu um time ofensivo e atrevido. E o segundo destaque é falando sobre uma saída encaminhada. Valorizado após ser destaque na Copa de Clubes, Arias está próximo de se transferir para o Wolverhampton, que avançou na negociação. O atacante manifestou ao Fluminense o desejo de ir jogar na Inglaterra. Também temos aqui um destaque: um fico, mas com crise mal resolvida. O conflito entre Flamengo e Pedro escalou ontem com a declaração do jogador em rede social de que fala de Felipe Luiz foi acima do tom e desrespeitosa, reconhecendo, no entanto, o seu mau desempenho. E por último, Vasco inicia repescagem na altitude. Cruz Maltino encara o Independiente del Valle em Quito, lá no Equador, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Agora, no Correio Brasiliense desta terça-feira, Brasil tem leis e comitês contra tarifaço de Trump. Assinado pelo presidente Lula ontem,
O decreto que regulamentou a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso, vai permitir ao governo brasileiro adotar medidas de proteção ao país em reação à taxação de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump. Além de implementar diretamente tarifas semelhantes, a legislação autoriza o país a contestar as ações na Organização Mundial do Comércio e revisar benefícios comerciais entre os dois países. E o Planalto também criou, na segunda-feira, um comitê interministerial para as negociações. E hoje, sob o comando do vice-presidente Geraldo Alckmin, empresários do setor exportador vão se reunir em Brasília para discutir estratégia contra as pressões da Casa Branca. E Alckmin vai buscar apoio de empresas dos Estados Unidos. E falando sobre esse assunto, agora na editoria internacional, Casa Branca dá ultimato a Putin. O presidente dos Estados Unidos dá prazo de 50 dias para a Rússia pôr fim à guerra sob risco de impor tarifas de 100%. Washington prepara sanções de 500% a parceiros de Moscou. Brasil também pode ser afetado por essa decisão. E o próximo assunto em destaque do Correio Brasiliense: presidente do STM reforça carta do Supremo contra pressões do presidente dos Estados Unidos. E em reunião paralela, governador de São Paulo chama empresários e diplomata. E a nossa manchete desta terça é para a trama golpista. PGR pede ao Supremo Tribunal Federal que condene Bolsonaro. E dando continuidade aos destaques da capa do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto que é para a economia, dizendo que o IOF chega ao Supremo Tribunal Federal com pouca chance de acordo. E o próximo assunto é para o trânsito. Metade dos mortos no trânsito são motociclistas. Em entrevista ao CB.poder, o doutor em segurança no trânsito, David Duarte, afirma que metade dos condutores de moto não tem carteira e isso reflete no número de mortes e invalidez em acidentes. São cerca de 15 mil a 17 mil mortos todos os anos, de acordo com o especialista. E abre aspas, para cada morte, temos 15 motociclistas que ficam com lesões irreversíveis. Fecha aspas, complementa Duarte. Ele também alerta que é preciso repensar a cidade para diminuir a velocidade média nas vias do Distrito Federal. E o próximo assunto em destaque é na área de esportes, sobre o Mundial. As estrelas que brilharam na Copa. Igor Jesus, Wallace Ian, Jones Arias. O torneio de clubes mostrou ao mundo talentos, muitos ainda pouco conhecidos. E a caça pelos craques começou. Agora na editoria de saúde, sobre perder peso. Dietas têm efeitos semelhantes. Pesquisa indica que restrição calórica e jejum intermitente apresentam benefícios semelhantes para o emagrecimento e também para a saúde do coração. Também temos um próximo destaque sobre me aqueça no inverno. As temperaturas mais frias desta época do ano incomodam e provocam problemas de saúde também nos pets. Especialistas recomendam cuidados e atenção com cães e gatos, mesmo aqueles animais com pelos mais fartos. Na editoria de cidades, temos um assunto dizendo que o lixão leva em torno à situação de emergência. Danos ambientais provocados pelo deslizamento de um aterro sanitário sobre um rio e nascentes de córregos fizeram o governo de Goiás decretar emergência ambiental em Padre Bernardo, na divisa com o Distrito Federal. E a decisão
vale por 180 dias e permite às autoridades evacuarem áreas que foram atingidas. E por último, no caderno Divirta-se Mais do Correio Brasiliense, temos aqui sobre os superfãs. Rede de cinema da cidade faz promoção para assistir Superman. A entrada é gratuita até amanhã para quem usar a cueca sobre a calça. E muitos capricharam no look. Já no jornal cearense O Povo desta terça, temos aqui um destaque da editoria de esportes, dizendo que com 2025 decepcionante, Fortaleza demite o técnico mais longevo e vitorioso da história. E é o fim da era Vojvoda. Já a manchete de hoje é do Caderno de Cidades, que 2025 no Ceará, os homicídios caíram 16,6% no primeiro semestre. Conforme a SSPDS, 1.429 assassinatos foram registrados entre janeiro e junho deste ano. Feminicídios, porém, cresceram. Foi registrado o maior montante para um mês desde o ano de 2018. E mais abaixo, no caderno Vida e Arte, temos um destaque para Lino Villaventura. Exposição celebra 50 anos na moda de estilista cearense. Na economia, temos que Ibama cobra 37 correções e devolve projeto Santa Quitéria. Já no caderno Farol, 5 pessoas são presas em Fortaleza, suspeitas de tentar fraudar o concurso que aconteceu da Polícia Militar do Estado do Ceará. E a reportagem destaque: por que Trump está incomodado com os BRICS? E por último, na área da política, Eduardo Bolsonaro diz que renunciará ao mandato para ficar nos Estados Unidos. Agora, no valor econômico desta terça, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para a Argentina. A agroindústria retoma o ânimo com o país e volta a investir. Há mais confiança, diz Christian Jeter, da Copra. E na área de frigoríficos, Previ vende ações e encerra participação na BRF. Marfrig e seu controlador, Marcos Molina, chegam a 58,87% do capital. E um destaque também para o Agro 4.0, dizendo que produtores, como Paulo, aumentam os ganhos com a integração de tecnologia. E ele diz que é preciso ser mais eficiente. Temos também um destaque dizendo que PGR pede condenação de Bolsonaro por trama golpista. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro e de 7 aliados do ex-presidente por golpe de Estado. Bolsonaro é acusado de liderar trama golpista para se manter no poder após a derrota na eleição de 2022. A pena pode chegar a 39 anos de prisão. E o órgão apresentou as alegações finais contra o chamado núcleo crucial do plano. E o parecer abre caminho para a fase final do processo. É um resumo das investigações e dos argumentos da acusação. E o procurador-geral, Paulo Gonet, afirma que o grupo desenvolveu e implementou plano sistemático de ataque às instituições para prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes da República. Também integram o núcleo crucial os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, o deputado Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Também temos a nossa manchete sobre a conjuntura.
atividade dá sinais de desaceleração e mercado calcula impactos de tarifaço. Em um momento em que economistas estimam prejuízo com o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, a atividade econômica dá sinais mais firmes de esfriamento. De um lado, o quadro é afetado pelo nível elevado dos juros, mas, por outro, há os estímulos fiscais do governo. Conhecido como prévia do PIB do Banco Central, o índice de atividade econômica do BC recuou 0,74% em maio ante abril, já feito ajuste sazonal. Foi a primeira queda do indicador no ano, que veio abaixo do piso de estimativas do valor data e disparou as revisões de projeção para o crescimento. E a Oxford Economics cortou sua estimativa de expansão do PIB em 2025 de 2,5% para 2,2%. O ABC Brasil revisou de 2,5% para 2,3%. A XP Investimentos tem viés negativo para sua projeção de 2,5%. A taxa de Trump de 50% poderia tirar até 0,3 ponto percentual do PIB neste ano. A Buy Side Brasil prevê alta de 2,3%, porém, calcula que as tarifas podem impactar em 30% as exportações aos Estados Unidos. E nesse cenário, a economia brasileira teria impacto de até 0,6 ponto percentual no PIB em 12 meses, com a maior parte ocorrendo em 2026. Agora, para Daniel Xavier, do ABC Brasil, o IBCBR deve ser bem recebido pelo Banco Central, já que se aproximou de seu cenário, que aponta alta de 2,1% neste ano, ao mesmo tempo em que mostrou arrefecimento em setores cíclicos. E a autoridade monetária promoveu um longo ciclo de elevação dos juros, que levou a taxa básica a 15% anuais em junho, para esfriar a economia e, assim, baixar a inflação. Rodolfo Margato, da XP, diz que o mercado de trabalho e medidas de estímulo do governo, que ainda não se refletiram nos dados, podem evitar uma reversão brusca na economia. E o mercado de trabalho e de serviços, que é cerca de 70% do emprego formal, já dá sinais de arrefecimento contínuo. E pelo quinto mês seguido, o ritmo de demissões foi maior que o de admissões, na série acumulada em 12 meses do CAGED. E para a Janaína Feijó, da FGV, os dados indicam desaceleração da atividade no setor. E na política nacional, temos aqui que presidente Lula regulamenta a lei da reciprocidade. O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade, mecanismo que pode ser utilizado para enfrentar a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos aqui do Brasil. E a publicação do decreto deve ocorrer hoje no Diário Oficial da União. Inicialmente, o governo quer negociar saída para o tarifaço de Donald Trump, porém, não descarta adotar retaliações. Reuniões com representantes da agropecuária e da indústria para tratar da questão, coordenadas por comitê interministerial liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ocorrerão hoje, nesta terça. Os encontros visam ouvir demandas de produtores e exportadores e também alinhar ações. E o próximo assunto é dizendo que o governo avalia desistir de OF no risco sacado. O governo avalia abrir mão do imposto sobre operações financeiras no risco sacado para solucionar o impasse com o legislativo. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Valor Econômico, essa pode ser a proposta do Ministério da Fazenda na audiência de conciliação convocada para hoje pelo ministro Alexandre de Moraes,
do STF, com representantes do governo e também do Congresso. O tema é motivo de debate entre a Fazenda e lideranças do governo no Legislativo. Além da Advocacia Geral da União, as negociações devem continuar até a hora da audiência. E o ministro Fernando Haddad não deverá participar do encontro. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também não irá à reunião. Já como um destaque internacional na capa, Trump ameaça a Rússia com tarifa de 100%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas severas à Rússia caso não haja um acordo para encerrar a guerra com a Ucrânia em 50 dias. Ao receber o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Trump disse que estava decepcionado com o presidente russo, Vladimir Putin, e anunciou o envio de mais armas à Ucrânia. Também temos aqui um próximo destaque falando sobre o fim da licença de Eduardo Bolsonaro. A licença do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, acaba no domingo. Ele traça estratégia para tentar salvar o mandato, pois cogita não voltar ao país. E o próximo assunto é dizendo que o setor privado ganha espaço no saneamento. E o Brasil perde posições em ranking global de renda variável. A posição do Brasil no ranking global de renda variável, considerando ofertas de ações e vendas de participações em blocos, voltou a cair, ocupando agora o 19º lugar, atrás de países como Arábia Saudita, Bélgica e Israel. Em 3 anos, foram perdidas 12 colocações. Se for retirada do cálculo a venda de ações por meio de blocos, o Brasil seria superado também por Singapura. O levantamento que foi realizado pelo Bank of America para o valor mostra que o país registrou até o momento aproximadamente 17,6 bilhões de reais, que é cerca de 3,2 bilhões em dólares. Em operações de renda variável que foram distribuídas a mercado, incluindo block trades, que são leilões em bolsa para venda de posições de acionistas. E o Brasil estava entre os 10 maiores mercados em 2023, na 9ª colocação. E no ano passado, registrou uma queda brusca para a 18ª colocação, período em que o volume de operações registrou forte recuo em meio ao cenário de juros altos. No próximo destaque também, mercados de títulos e de ações apontam para cenários conflitantes. Mário Mesquita escreve o seguinte texto para o Valor Econômico. O movimento do dólar não é muito diferente dos ciclos das últimas décadas. E na política, PGR pede a condenação de Bolsonaro e abre caminho para a fase final do processo. Para a PGR, 8 de janeiro foi resultado final da empreitada golpista. E também a denúncia revela, com precisão e riqueza de detalhes, a atuação de organização criminosa. E Maria Cristina Fernandes também escreve o seguinte texto na área da política. Tríplice aliança pela reeleição tem contrapartida de Lula. Reação interna de Lula para recompor forças passou por encontro com Alexandre de Moraes. E sobre poderes, o Supremo Tribunal Federal tenta conciliação para decreto que aumentou IOF. Alcolumbre e Mota vão enviar representante à audiência e a AGU representará o governo. E o Congresso entende que novas incidências do IOF exigem aval do Legislativo. Nós também temos aqui uma avaliação de Lira, que para ele, votação da reforma do IR deve ficar para depois do recesso parlamentar. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país,
quero lembrar você que logo mais às 10 horas estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Olá, estamos dando início agora ao nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Vamos dar início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. A nossa primeira matéria em destaque é sobre política. PGR pede ao Supremo Tribunal Federal condenação de Bolsonaro e mais 7 réus por trama golpista. Paulo Gonet considerou que ex-presidente deve ser declarado culpado de 5 crimes, inclusive tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu no fim da noite de segunda a condenação do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Em alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, Gonet considerou que Bolsonaro deve ser considerado culpado dos 5 crimes atribuídos a ele. E aqui o Globo nos traz uma seção, o que diz a manifestação da PGR. A manifestação de mais de 500 páginas, encaminhada à Corte, reforça a denúncia apresentada pela PGR em fevereiro e recapitula os principais pontos da acusação. Gonet, ao falar sobre Bolsonaro, afirma que as evidências são claras. O réu agiu de forma sistemática ao longo de seu mandato e após a sua derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado democrático de direito. E ainda sobre este assunto, a PGR liga Bolsonaro ao 8 de janeiro e afirma que ele foi o principal responsável por radicalização que levou a atos golpistas. Paulo Gonet afirmou que ações, palavras e omissões do ex-presidente após derrota eleitoral possibilitaram a manifestação violenta. E sobre a punição prevista, após o pedido da PGR ao STF, Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão por trama golpista. Procuradoria-Geral da República apresentou o parecer defendendo a punição por 5 crimes. Já neste carrossel de imagens do site, temos aqui a foto do avião do Ouro, carbonizado após pouso forçado na Ilha Grande. E sobre saúde, o cérebro humano pode ficar sem espaço para a memória?
e entenda. E Marcelo Bonfá conta a história da Legião Urbana em HQ. Ele disse em entrevista que decidiu que seria desenhista quando ficasse velho. E para ele, acho que fiquei. E os 10 destinos com o clima mais agradável do mundo. Brasil e Argentina estão no ranking. Também temos aqui uma matéria falando que é sobre a sessão de sonhos desfeitos. Nosso maior medo se tornou tirarem nosso filho de nós, diz casal de brasileiros nos Estados Unidos. O casal não pretende voltar ao Brasil no curto prazo, mas também não quer viver pelo resto da vida nos Estados Unidos. E na editoria do Rio de Janeiro, gatilho da violência. Estudo da Polícia Militar do Rio mostra que mais da metade dos presos com fuzis entre 2020 e 2023 já tinha retornado às ruas este ano. O traficante, conhecido como Rugal, por exemplo, foi solto 3 meses depois de ser preso em flagrante portando um fuzil no Campinho, zona oeste do Rio. Também temos um caso de um sobrevivente, agora na editoria de saúde. Eu era esportista, nunca fumei, mas fui diagnosticado com câncer de pulmão aos 57 anos. Conta vendedor que trata a doença há 6 anos. E ele é o Renato Astur, de 63. Conta o choque que foi a descoberta desse tipo de câncer e como ela se tornou uma condição crônica, como o diabetes. E para a minuta golpista, PGR diz que ex-comandante do Exército fez alerta contundente a Bolsonaro sobre responsabilização criminal se levasse adiante minuta golpista. Paulo Gonet afirmou que Freire Gomes adotou tom polido e linguagem cordial ao ser ouvido como testemunha, mas, mesmo assim, relatou aviso ao ex-presidente. E após o pedido de condenação da PGR, Gleisi Hoffmann acusa Bolsonaro de conspiração com Trump, articula sanções para coagir o Supremo Tribunal Federal. A ministra defendeu a condenação do ex-presidente no inquérito da trama golpista. E sobre este assunto, churrasco foi usado como codinome para golpe. Mostra a PGR em parecer encaminhado ao STF. Alegações finais foram apresentadas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ontem, segunda-feira, à noite. O documento pede condenação de réus que integram um núcleo crucial da trama, e a Malu Gaspar, sobre este assunto, escreve o seguinte texto: tarifaço de Trump dá nó em estratégia de bolsonaristas para enfrentar o Supremo. E sobre o Tribunal de Contas da União, de acordo com o TCU, Bolsa Família é o único programa federal a atingir 100% das metas entre os 10 que tem mais peso no orçamento. Apenas 45% dos objetivos das políticas públicas prioritárias do governo Lula foram atingidos de acordo com o relatório. E ainda falando na área da economia, o visto americano vai ficar 140% mais caro para os brasileiros. Pacote aprovado, chamado de Grande e Belo, determina a cobrança de $250 extras em documento necessário para o ingresso de estrangeiros no país. E Anselmo Góes, na editoria de esportes, escreve: a epopeia de Felipe Luiz do Flamengo em disputa contra sites de apostas esportivas. O treinador não gostou de ver, sem a sua autorização, uma foto sua para promover as apostas. E no futebol, valor acima da média, Arias pode virar maior venda da história do Fluminense.
O colombiano diz ao tricolor que deseja ser negociado e o clube recusou a primeira proposta do Wolverhampton, que deve fazer oferta mais robusta em breve. E Lauro Jardim também escreve: os reais motivos de Pedro na visão da diretoria do time do Flamengo. E sobre saneamento, temos aqui esta matéria que fala sobre um ranking do saneamento básico. E veja as cidades com os melhores e piores resultados no tratamento de água e esgoto. Dos 20 piores resultados, quase metade fica na Amazônia, Campinas, em São Paulo, Limeira, também em São Paulo, e Niterói, no Rio. Dominam as primeiras posições. E na área da saúde, Anvisa suspende protetor solar e outros cosméticos vendidos sem a autorização. E agora falando de um assunto envolvendo tráfico de mulheres, a operação da Polícia Federal mira a rede que vendia brasileiras como escravas sexuais de luxo lá na Europa. Investigações apontam que as mulheres eram aliciadas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje, nesta terça-feira, apura um esquema de tráfico internacional de mulheres brasileiras que seriam exploradas sexualmente na Europa. Iniciadas em maio do ano passado, as investigações apontaram que as vítimas eram aliciadas por meio das redes e também de aplicativos de mensagens com promessas de altos ganhos. E, além da alta remuneração, os criminosos prometiam às vítimas arcar com passagens aéreas e hospedagem. No entanto, assim que chegavam ao exterior, as brasileiras tinham os documentos retidos e eram submetidas a condições degradantes e jornadas exaustivas. Segundo os investigadores, as mulheres eram exploradas financeiramente e sofriam violência física e psicológica. E os agentes da Polícia Federal saíram às ruas nesta terça para cumprir um mandado de prisão preventiva e outros 4 de busca e apreensão no Distrito Federal e também em São Paulo. E as diligências também visam ao recolhimento de provas que detalhem a estrutura e o modus operandi dos criminosos. E os investigados tiveram bloqueados bens e valores no total de 6,6 milhões de reais, segundo o portal Metrópolis. 4 investigadas foram proibidas de deixar o Brasil. E essas investigações começaram depois que uma das vítimas relatou a sua experiência ao retornar do exterior. O esquema de tráfico humano do Distrito Federal à Bélgica foi descrito pelo portal Metrópolis em abril do ano passado e nessa época o portal apontou que a base dos criminosos ficava em Planaltina e apontada como operadora da rede, uma mulher nascida e criada em Brasília usaria a irmã e uma prima como telefonistas para marcar os programas das brasileiras levadas até a província belga de Namur. E os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa e tráfico de pessoas. Agora, na editoria do Rio de Janeiro, ou melhor, na editoria falando sobre São Paulo, policial atirou em homem que já estava rendido em Paraisópolis, que fica localizado em São Paulo. Mostram imagens de câmera corporal. O caso ocorreu na semana passada e 2 agentes foram presos por homicídio. E nessas imagens é possível ver que o suspeito foi morto, mesmo com as mãos para cima e sem apresentar resistência alguma. Também temos aqui um assunto confuso, humilhante e devastador. O que diz a mulher
que fez chá de revelação de traição no Rio Grande do Sul. E a grávida Natália Knack preparou o evento para apresentar provas das infidelidades do seu marido. E a mulher viralizou nas redes sociais, é um vídeo que corre por aí nas plataformas, ao expor traições do marido na frente de toda a família. E na política, entre farpas, tarifaço de Trump escala disputa entre Eduardo e Tarcísio, que buscam bênção de Bolsonaro para o próximo ano, em 2026. Ambos são apontados como prováveis candidatos à presidência diante da inelegibilidade do ex-mandatário. Também temos aqui um destaque dizendo que é um texto de Malu Gaspar, também na editoria de política. A estratégia de aliados para Eduardo Bolsonaro manter o mandato sem retornar dos Estados Unidos. Licença do deputado autoexilado termina no próximo domingo. Porém, em torno vê brechas para postergar cassação e até retomar atividades parlamentares. Já na seção Ela, uma influenciadora denuncia restaurante em São Paulo por capacitismo. Não existe luxo onde falta empatia. A Andrea, que é referência em acessibilidade e inclusão, relatou ter sido impedida de ocupar uma mesa acessível em estabelecimento de alto padrão, mesmo com reserva já confirmada. Também temos aqui nesta mesma editoria uma ex-atriz da Globo, 15 anos mais nova e gaúcha, quem é a namorada de Caio Castro. E o ator publicou uma série de fotos com a também influenciadora em seu perfil, lá na conta do seu Instagram. E o próximo assunto é dizendo que Mauro Cid omitiu fatos graves, adotou narrativa seletiva e prejudicou o interesse público, diz PGR. Gonê acusa delator de ter adotado comportamento ambíguo, descarta perdão judicial e diz que redução de pena do militar deve ser mínima. Também falando agora sobre o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes repreende advogado em audiência no STF. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto. O ministro afirmou que defensor de Felipe Martins não pode tumultuar a audiência de Mauro Cid. E neste próximo destaque no site diz que a imprensa internacional repercute o pedido da PGR para condenar Bolsonaro por trama golpista. El País e BBC destacam a acusação de que o ex-presidente liderou conspiração para se manter no poder após derrota eleitoral de 2022. Já na seção de mais notícias, Justiça coloca ponto final na novela envolvendo um tapete persa e a atriz Juliana Paz. Agora um assunto é dizendo que o dono da Rede TV apaga a publicação após ser acusado de racismo por comentário sobre furto lá na Europa. Ele disse que é um sujeito de aparência africana. Marcelo de Carvalho foi criticada por associar suspeito de crime. E essa postagem foi deletada após repercussão negativa nas redes. E no texto dessa matéria nos informa que o apresentador e também empresário Marcelo de Carvalho, que é sócio da Rede TV, foi alvo de críticas nesse fim de semana, após publicar na sua conta no X um relato sobre um suposto furto que presenciou na Europa. O motivo da controvérsia foi como ele descreveu o suspeito, e ele disse o seguinte: obviamente, um sujeito de aparência africana. E após essa repercussão negativa e acusações até de racismo, a publicação foi deletada. E nesta publicação, Marcelo dizia ter testemunhado um furto em um café europeu, no qual uma mulher teve a bolsa levada. E ao descrever a cena, ele escreveu o seguinte nas suas redes sociais: furto, Europa.
obviamente sujeito de aparência africana, obviamente saiu correndo. E obviamente ninguém fez nada e obviamente todos viram. E nesta terça, ele voltou a se posicionar sobre o assunto na sua rede social. Escreveu em um post que acredita ser a verdade incontestável sobre a crise migratória que acontece lá na Europa. E na publicação, descreveu processos de migração em países como França, Polônia e Reino Unido. Agora sobre controle. Desarmar o crime deve ser prioridade, afirmam alguns especialistas ouvidos pelo jornal O Globo. Para eles, controle de armas deveria ser estendido aos arsenais das forças de segurança e defesa, e a apreensão de armas deveria ser um recurso para as investigações. Também temos o próximo assunto, agora no Rio de Janeiro. Padre Omar desembarca no Rio uma semana após sofrer acidente de trânsito na Venezuela. Na cidade, o sacerdote ficará internado no Hospital Procardíaco, sob os cuidados do médico Cláudio Domênico, e o quadro de saúde dele é estável. E sobre cultura e entretenimento, temos um destaque para Padrões Impossíveis. Quem é o ator apontado como o novo amor de Jennifer Lopez, que motivou declaração rancorosa de Ben Affleck? Ele disse que deseja sorte a ele. E a atriz, a Jennifer, estaria saindo com o coprotagonista da comédia romântica chamada Office Romance. Para o ex, o Ben Affleck, ela tem padrões impossíveis. E no Rio Gastronomia 2025, de restaurantes premiados a botecos concorridos, saiba o que comer no evento. Também temos sobre televisão, destaque para o chefe de alto nível. Conheça os 24 participantes do reality comandado por Ana Maria Braga. Apresentado por Ana Maria Braga, o programa estreia no dia 15 de julho e terá cozinheiros profissionais, amadores e também influenciadores na internet. Falando agora sobre saúde. Hiperrealismo ou absurdo. Também temos um assunto dizendo que a manipulação de dados em saúde dentro do governo federal dos Estados Unidos. Também temos aqui dizendo que fabricantes de sorvete vão eliminar o uso de corantes sintéticos nos Estados Unidos. O setor lácteo se comprometeu a retirar aditivos sintéticos ligados a problemas de saúde. Também temos aqui um assunto para o Papa Nicolau. Pesquisadora redesenha instrumento que alivia o desconforto durante o exame. O Lilium, que é o nome científico da flor do lírio, se assemelha a um tampão em seu plástico macio e aplicador, tornando-a mais familiar para as mulheres no momento do exame do Papa Nicolau. Também temos aqui no futebol internacional dizendo sobre nanismo, padrão de beleza e temática gangster. Tudo o que se sabe sobre a polêmica festa de 18 anos de Lamine Yamal. Atacante do Barcelona foi denunciado por associação espanhola que afirma que jogador feriu a dignidade das pessoas com deficiência ao contratá-las para o evento. E Vasco visita Del Valle em repescagem da Sul-Americana que aperta o calendário. Partida de ida em Quito será o primeiro de 5 compromissos do Cruz Maltino nos próximos 15 dias. Ainda falando sobre esportes, Jorge Jesus desembarca em Riad e conhece as instalações do Al Nassr da Arábia Saudita. O técnico português estava livre no mercado desde que deixou o Al Hilal em maio deste ano. E em negócios,
Nós temos um destaque no site falando que empresas acreditam no diálogo com os Estados Unidos, mas temem perder investimentos com tarifas de 50%. Mineração começa a rever estimativa para aportes até 2029. Cerca de 60% das exportações de rochas vão para os Estados Unidos. E o setor cafeeiro vê prejuízos para os Estados Unidos com inflação e para o Brasil com perda de divisas. E qual será o impacto da tarifa de 50% de Trump sobre a economia brasileira? Os economistas calculam. Analistas estimam que saldo na balança comercial cairá 9,4 bilhões de dólares em 12 meses com a nova taxa. Excedente direcionado para o mercado interno pode ajudar a baixar a inflação. Também, ainda falando sobre negócios e finanças, Marfrig e BRF tentam pela terceira vez votar fusão. Já na editoria internacional, após o ultimato, Trump se diz decepcionado, mas não ter desistido de Putin. Crane fala em tempo para responder aos Estados Unidos. O presidente norte-americano criticou ações ofensivas ordenadas pelo líder russo em momentos de progresso nas negociações. E China chama de coerção a ameaça de Trump de impor tarifas a parceiros comerciais da Rússia e promete mais apoio ao governo Putin. Declarações foram feitas durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que Pequim tenta apresentar como contrapeso aos blocos de poder liderados pelo Ocidente. E o próximo assunto na editoria internacional é tradicional acessório, do passado ao presente, o renascimento surpreendente do leque espanhol. O tradicional acessório vira tendência global em tempos de aquecimento, combinando estilo, praticidade e também até perfume. E sobre política interna, Parlamento de Israel fracassa em destituir deputado árabe israelense e partido deixa a coalizão de Netanyahu. O primeiro-ministro pode ficar em posição de maior vulnerabilidade desde o início da guerra se siglas ultra-ortodoxas confirmarem saída do governo. Em variedades, temos um assunto para o meio ambiente dizendo que poeira intensa do deserto do Saara é registrada por cientistas lá na Amazônia. Eventos ocorreram no primeiro trimestre deste ano e foram identificados por grupo de pesquisa vinculado ao governo brasileiro. E carros de Neymar chamam a atenção com modelos milionários e réplica até do Batmóvel. O jogador é apaixonado por automóveis e mantém uma coleção com veículos de alto desempenho, design exclusivo e valores impressionantes. E agora sobre uma tragédia na editoria internacional. Caso de pedofilia em creches na Austrália. Leva mais de 800 crianças a fazer testes de doenças infecciosas. E esse cuidador de 26 anos de idade é acusado de 70 crimes, incluindo estupro infantil. E investigações revelam falhas no sistema de triagem de profissionais. E as autoridades australianas estimam que mais de 2.000 crianças possam ter tido contato com o acusado entre 2017 e 2025. E as autoridades ampliaram hoje, nesta terça, o número de creches afetadas pelo escândalo envolvendo Joshua Daley Brown, de 26, acusado de múltiplos crimes de abuso sexual infantil. Cerca de 800 crianças atendidas em 4 centros de educação infantil em que Brown trabalhou foram orientadas a realizar testes de doenças infecciosas como uma medida protetiva, medida preventiva. A orientação soma-se aos testes recomendados
anteriormente para outras 1.200 crianças em 20 unidades. E de acordo com a rede televisiva inglesa BBC, Brown foi preso em maio e enfrenta 70 acusações criminais, incluindo o estupro infantil. Segundo a polícia, ele abusou de pelo menos 8 crianças com idades entre 5 e 2 anos, entre abril de 2022 e janeiro de 2023. E a nova atualização do caso aconteceu após a inclusão de 4 creches à lista de locais onde o acusado atuou entre janeiro de 2017 e maio deste ano, 2025. E um outro centro foi removido da relação após a verificação de que ele não havia trabalhado ali. E as autoridades não informaram se Brown testou positivo para infecções sexualmente transmissíveis, mas afirmaram que a natureza dos crimes faz com que algumas crianças possam necessitar de exames. E o risco potencial de exposição a doenças é considerado baixo, de acordo com o governo do estado de Vitória. E os resultados dos testes até o momento sustentam essa avaliação. E ainda no texto desta matéria diz que esse caso provocou forte comoção e revolta na Austrália, especialmente entre os pais, que criticam a falta de rigor no processo de triagem de profissionais que trabalham com as crianças. Inclusive, Brown possuía um certificado válido de trabalho com crianças, exigido por lei para qualquer pessoa atuando em contato direto com menores. Ele continuava empregado como cuidador quando ele foi preso. E antes de darmos continuidade, agora no site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade no site do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria, que é para o 8 de janeiro de 2023. Moraes ouve nesta terça testemunhas de defesa de ex-secretário do Distrito Federal. Interrogatórios no Supremo envolvem 16 testemunhas listadas por Fernando de Souza Oliveira, ex-integrante da Segurança Pública do Distrito Federal. E o Fernando, ele é acusado pela PGR de ter contribuído por ação ou omissão para a escalada dos atos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. E um próximo assunto ainda, como repercussão da trama golpista, PGR pede condenação de Bolsonaro e mais 7. Para a Procuradoria da República, o grupo elaborou um plano progressivo e sistemático para dar um golpe de Estado no Brasil. E Eduardo ataca parecer da PGR, perguntando, a quem interessa tudo isso. Na publicação, o parlamentar licenciado e filho de Bolsonaro listou as acusações dos crimes pelos quais o ex-presidente está sendo julgado. E, além das investigações contra o seu pai, como lembra aqui na matéria, Eduardo também está sendo investigado pelo Supremo em inquérito que apura a sua atuação nos Estados Unidos. E sobre o tarifaço, Lula assina decreto da reciprocidade. Em meio à pressão por resposta firme aos Estados Unidos, especialistas e empresários
defendem diplomacia para evitar escalada comercial e prejuízos às exportações brasileiras. Também temos um assunto para a rodoviária. O estacionamento pago avança na rodoviária do plano piloto. Mais 3 bolsões do piso superior começaram a cobrança no domingo. E a medida faz parte da segunda fase de implantação do sistema. E os usuários seguem insatisfeitos, porém, a concessionária diz que dinheiro financiará melhorias no terminal. Agora, o próximo destaque é dizendo que a ONU pede interrupção urgente da invasão russa na Ucrânia. Pediu a Moscou e Kiev que realizem uma troca completa de prisioneiros de guerra. Ainda falando sobre essa guerra que está acontecendo no leste europeu, a Rússia diz que precisa de tempo para responder ao ultimato de Trump. Donald Trump deu à Rússia um ultimato de 50 dias para encerrar sua ofensiva na Ucrânia, lançada em 2022. E sobre política, agora falando no âmbito nacional, a aprovação de Lula cresce após tarifaço de Trump e chega a 49,7%. Esse é o melhor resultado do presidente em 2025 e marca uma reversão da tendência negativa registrada desde dezembro de 2024. E falando sobre o efeito Trump, o governo realiza primeiras reuniões com empresários para traçar estratégias. Enquanto Lula cria comitê em Brasília, Tarcísio tenta chamar para São Paulo protagonismo no diálogo com o governo norte-americano. E Rodrigo Pacheco disse o seguinte: não vou me render ao radicalismo. O senador também criticou as taxas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E também temos aqui um assunto falando sobre a viagem por terra, porque 60% dos brasileiros viajam de ônibus. Pesquisa aponta as principais motivações que fazem os brasileiros mudarem de ares. O próximo destaque é falando sobre o Lego, Barbie e Cubo Mágico. Estão entre os melhores brinquedos, de acordo com Loja. E no cinema, um destaque para o filme Superman. Promoção da cueca vermelha faz sucesso nos cinemas do Distrito Federal. Fãs dos filmes de heróis ou de uma boa promoção têm comparecido nas sessões de cinema de Superman, que até quarta rende ingresso extra na rede Cinemark. E para a previsão do tempo, frio pela manhã e ar seco à tarde marcam um clima no Distrito Federal hoje, nesta terça. Temperaturas continuam baixas nas primeiras horas do dia, com a umidade do ar em queda durante o período da tarde. E sobre um crime que aconteceu em 2017, que é um destaque no site do Correio. Homem condenado por tentativa de homicídio é preso em Vicente Pires. Um homem condenado e preso por tentativa de homicídio deu 2 disparos contra a vítima, que foi atingida no queixo. E nos Estados Unidos, a cantora Beyoncé tem música inédita roubada dentro de um carro e o suspeito está foragido. E os itens foram roubados de um carro alugado, usado pelo coreógrafo de Beyoncé e por um dançarino. E dentro dessa bagagem da cantora havia pendrives que continham músicas com marca d'água, algumas músicas inéditas, planos de gravação para o show e listas de músicas passadas e futuras. E falando sobre esportes, festa de jogador do Barcelona com pessoas com nanismo agora gera investigação. O Ministério Público busca esclarecer se pessoas com nanismo foram desonradas na festa que celebrava a maioridade do jogador. E para a guerra em Gaza, Brasil vai ingressar em ação que acusa Israel de genocídio na faixa de Gaza. O processo ocorre
na Corte Internacional de Justiça por iniciativa da África do Sul. E agora, no caderno de cidades, o governador de Goiás decreta situação de emergência em Padre Bernardo. Ronaldo Caiado decretou situação de emergência no município de Padre Bernardo, Goiás, por 180 dias, em razão dos danos ambientais causados pelo deslizamento do aterro sanitário Ouro Verde. Mais uma vez, um destaque para o Julho Amarelo. Casos de hepatites crescem 525% no Distrito Federal. E Julho Amarelo alerta sobre os riscos. Em 6 meses, 39 pacientes foram diagnosticados com hepatite A, mais da metade de todos os registros de 2024. O diagnóstico precoce e vacinação são essenciais para evitar casos graves da doença, que pode, inclusive, até levar à morte. E como nós vimos na capa mais cedo do Correio Brasiliense, temos aqui uma entrevista ao CB.poder. Especialista em trânsito alerta que a situação dos motociclistas é desesperadora. O doutor em segurança de trânsito, David Duarte, destacou que a cada morte de motociclista no trânsito, outros 15 sofrem lesões irreversíveis. E o motorista de aplicativo é esfaqueado em Ceilândia, uma tentativa de latrocínio. E os suspeitos foram presos. E para crime ambiental, 12 aves silvestres são resgatadas em cativeiro no Itapuã. As aves silvestres, 11 baianos e um coleirinho, foram resgatadas sem sinais de maus tratos e encaminhadas ao Ibama. E sobre os bichos de estimação, temos esta matéria que nos informa que pets também sofrem com frio e exigem atenção redobrada no inverno. Especialistas e tutores reforçam a importância de proteger os animais, principalmente os de pelo curto, em época de baixas temperaturas. E para maus tratos, cavalo desnutrido é resgatado após ser abandonado na estrutural. O cavalo foi resgatado e encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. A Polícia Civil identificou que o animal pertencia a Seagri, Distrito Federal, e havia sido furtado em maio deste ano. E sobre o Enem, abertas 10 mil vagas em cursos gratuitos para Enem, vestibulares e concursos. E esse projeto, que é oferecido pelo GDF, busca preparar pessoas com ensino médio incompleto para o Enem, vestibulares e concurso. São oferecidos também material, uniforme, vale transporte e lanche. E sobre o Cerrado, o Jardim Botânico irá remover pinheiros e substituí-los por árvores nativas. De acordo com a instituição, a remoção dos pinheiros visa proteger o bioma cerrado e garantir a segurança dos visitantes da unidade de proteção. E a retirada das árvores do Jardim Botânico terá início em agosto. Na área da política, crise do IOF continua distante de conciliação. E sobre a taxação, 95 toneladas de mel são embarcadas rumo aos Estados Unidos, após 3 dias de tensão. E no judiciário, o general radicalizou militares no fim do governo Bolsonaro, diz Mauro Cid. E por que o suco de laranja é tão importante para a economia do Brasil, como Trump ameaça esse setor? Com produção em queda nos Estados Unidos, o Brasil se tornou o principal fornecedor do produto para o mercado norte-americano. Porém, sobretaxa de 50% pode afetar preços, exportações e também empregos ligados ao setor. E a cantora Anitta critica a PL da devastação e cobra deputados. E ela disse que nosso futuro está em risco. A cantora critica o presidente da Câmara e alerta
sobre impactos ambientais de projeto que pode ser votado nesta semana. Na área da economia, temos um assunto para a atividade econômica que diz que a prévia do PIB de maio tem queda e antecipa a desaceleração. A chamada IBC-BR do Banco Central antecipa a desaceleração ao interromper 4 meses de dados positivos e recuar 0,7% no 5º mês do ano, abaixo das estimativas do mercado. E prévia do PIB registra queda de 0,7% no mês de maio. E mercado reduz a estimativa para inflação pela 7ª semana. E mesmo com a revisão, o IPCA ainda permanece longe da meta de inflação deste ano. E as estimativas para o dólar também registraram retração em todo o horizonte da pesquisa. O governo iniciará reuniões com o setor produtivo. Na Editoria Brasil, temos aqui um caso que é um destaque para o judiciário, dizendo que uma juíza é demitida por copiar decisões em mais de 2.000 processos no Rio Grande do Sul. O Ministério Público entendeu que, durante o seu estágio probatório, a ex-magistrada pode ter incorrido em crimes relacionados a, entre outros, violação de direito autoral e inserção de dados falsos em sistema de informações. E aqui que diz que a ex-magistrada, chamada Angélica, foi afastada do cargo de juíza de direito em 2023 devido à apuração de possível prática de ilícitos criminais. Temos também um vídeo de um banhista solta baleia presa em rede de pesca em Santa Catarina. E apesar da boa ação, da boa intenção do banhista, essa ação não é recomendada por especialistas e pode colocar humanos e também animais em risco. E sobre uma entrevista em destaque no site do Correio para a DPU, acordo no Supremo sobre fraudes no INSS foi histórico. O titular da Defensoria Pública da União faz balanço da gestão e destaca que, com a homologação pelo Supremo para o processo de restituição das vítimas de fraudes no INSS, a partir deste mês, mais de 9 milhões de pessoas serão beneficiadas. E em Minas, indígena de 12 anos morre por complicações gestacionais em Betim. O bebê sobreviveu e segue internado em maternidade em Betim. Já a jovem estava grávida de 32 semanas e, infelizmente, faleceu. E sobre isenção, que é o nosso próximo assunto, taxa de verificação de taxímetros será isenta. O governo assinará a medida provisória que garante gratuidade na verificação dos taxímetros. E o procedimento, que custava R$ 52,18 por veículo, agora será gratuito e ocorrerá a cada 2 anos. E na Argentina, Milei vice expõe crise interna no governo. Também temos aqui uma ameaça de Donald Trump. Trump propõe tarifa de 100% se Rússia não acabar com guerra na Ucrânia. Em reunião com o chefe da OTAN, o presidente dos Estados Unidos deu 50 dias para que Putin firme acordo e também ameaçou o fornecimento de grande quantidade de armas para a defesa ucraniana. E na Espanha, onde grupos de direita radical perseguem imigrantes. Distúrbios após ataque a idoso em Torre Pacheco já resultaram em pelo menos 5 feridos e 8 prisões. Agora sobre ciência e saúde. HIV, novo medicamento preventivo, tem recomendação da OMS. A orientação surge após resultados considerados extraordinários de 2 grandes estudos clínicos, PURPOSE 1 e PURPOSE 2, que demonstraram eficácia quase total na estratégia.
especialmente entre populações-chave mais vulneráveis, como mulheres cisgênero, homens que fazem sexo com homens e também transgêneros. E sobre bem-estar, pesquisas concluem que dietas restritivas e jejum são semelhantes. Análise com 99 estudos com dados de 6,5 mil adultos mostra que dietas de restrição calórica e jejum intermitente têm benefícios semelhantes tanto para emagrecimento quanto para a melhora de saúde cardiovascular. E para o Dia do Homem, veja como o yoga pode auxiliar na saúde dos homens. E astronautas de Índia, Polônia, Hungria e Estados Unidos retornam à Terra. Já no site de notícias do Folha de São Paulo, temos aqui o nosso primeiro assunto, que é para o governo Lula, dizendo que o medo de Bolsonaro explica tarifaço de Trump, diz Gleice sobre alegações finais da PGR. Já no painel Folha, João Campos pede que Lula lidere conciliação e redite fase paz e amor. Prefeito de Recife e presidente do PSB diz que petista deveria propor um acordo com os demais poderes. Também temos aqui que PGR cita omissões e comportamento contraditório de Cid e descarta perdão judicial. Paulo Gonet envia peça a Alexandre de Moraes do Supremo. Fase é a última antes do julgamento do processo. Também temos aqui dizendo no painel Folha que projeto do licenciamento ameaça impulsionar desmatamento na Mata Atlântica, de acordo com Fundação. Empresários e ambientalistas pedem rejeição de dispositivo que enfraquece a proteção do bioma. E o Folha também nos traz um destaque para o governo Tarcísio de Freitas, dizendo que o governador de São Paulo tem idas e vindas em crise do tarifaço de Trump. Cotado para concorrer à presidência em 2026, o governador ajusta discurso após repercussão negativa e o movimento gera desgaste político. E ataque de Trump ao Brasil tira a máscara da extrema-direita, de acordo com Boulos. Cotado para ministério, o deputado do PSOL lança livro que busca discutir caminhos para a esquerda sair de estado de apatia. Já no site do jornal O Estado de São Paulo, mais uma vez o nosso destaque, em alegações finais, PGR pede condenação de Bolsonaro e generais por articular em golpe de Estado. Em documento de 517 páginas, levado ao Supremo, Paulo Gonet reafirma que ex-presidente liderou manobras contra instituições democráticas. E falando agora da economia, sobre o IOF, empresas se preparam para recorrer à Justiça, seja qual for o resultado de mediação do Supremo Tribunal Federal. Moraes deve mediar nesta terça, hoje, dia 15 de julho, primeira reunião de conciliação entre Legislativo e Executivo no impasse sobre o aumento do imposto. E temos aqui um destaque para a coluna do Estadão, dizendo que PT apresenta novo projeto contra supersalários e reforça a estratégia de Lula para 2026. Já nos 3 textos de opinião do Estadão, que é destaque na capa desta terça, diz o seguinte, o primeiro texto: Bolsonaro, o patriota fajuto. Ao dizer que só a anistia salvará Brasil do tarifaço, o ex-presidente prova que não está nem aí para o país. Já o segundo texto, lá vem o carro popular de novo. Enquanto faz campanha contra benefícios fiscais, o governo zera IPI sobre veículos. É um cacoete nacional. E por último, o terceiro texto de opinião diz o seguinte: medo no ônibus. Há 6 meses, vândalos atacam ônibus na cidade sem que as autoridades saibam a motivação. Já no Supremo Tribunal Federal, no site de notícias desta terça, Mauro Cid é ouvido como informante em audiências dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe. Já a segunda matéria diz que requisitos para novas unidades de preservação ambiental em Mato Grosso
são questionados no Supremo Tribunal Federal. E no Rádio Justiça temos um assunto: prevenção de acidentes de trabalho é um dos temas em debate. Eles também irão explicar os tipos de guarda de filhos previstos também em lei, que é destaque no Rádio Justiça. E o Supremo Tribunal Federal decide que PIS, COFINS integram base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta. E agora na Agência Brasil temos aqui o nosso destaque, que é dizendo que Lula regulamenta a lei de reciprocidade comercial. Decreto permite o governo responder ao tarifaço dos Estados Unidos. E por último, na área do judiciário, PGR pede condenação de Bolsonaro e mais 7 réus por golpe de Estado. Expectativa é de julgamento no Supremo ser realizado no mês de setembro. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso Brasil, do nosso país. Já neste segundo bloco de notícias da manhã, eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui mais uma vez. Eu convido para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.